Atenção! Vai começar agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 20 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 2. Bons estudos! Andando pelos corredores desta loja, você encontra uma infinidade de produtos, com diferentes marcas, tamanhos, cores, funções. Mas como será que os fabricantes descobriram que as pessoas precisavam exatamente desses produtos? Ou, por exemplo, no caso dessa calculadora, como será que os fabricantes descobriram que as pessoas precisavam de uma calculadora com essas características? Ou melhor, qual o caminho entre a decisão do fabricante lançar essa calculadora e a chegada dela na loja? Na teleaula de hoje, você vai ver como um produto é desenvolvido, desde sua concepção até a sua colocação no mercado. E vai ver como as tecnologias de automação podem ser usadas para facilitar esse processo. Como você viu na última teleaula, a automação veio para melhorar a vida das pessoas e aumentar a produtividade no trabalho. Só que junto com essas inovações tecnológicas, vieram também mudanças nas relações entre as empresas e os consumidores. Esses televisores aqui, por exemplo, hoje em dia, custam bem menos do que há 10 anos atrás. E hoje eles têm mais recursos, como controle remoto e mais qualidade de som e de imagem. O que fez com que o aparelho de TV ficasse mais sofisticado e ao mesmo tempo mais barato foi uma mudança no ciclo de desenvolvimento do produto. Hoje, o ciclo de um produto começa quando o fabricante percebe uma necessidade do consumidor e é a partir dessa necessidade que o produto vai ser desenvolvido. Ou melhor, é a partir daí que vai ser feito o projeto. Agora sim, tá pronto o meu projeto. Agora chegou a hora da grande pergunta. Você compraria essa peça de xadrez? O que o Mano está querendo dizer, e que tem tudo a ver com o ciclo de desenvolvimento de um produto, é que esse ciclo começou a mudar quando alguns pesquisadores começaram a fazer algumas perguntas básicas. Perguntas como: que produto é esse? Como ele deve ser? Quanto vai custar? Quem vai comprar? E com base nessas perguntas, eles definiram um esquema geral de um projeto. E um projeto, nesse caso, é um conjunto de decisões que solucionam um determinado problema ou atendem a uma necessidade. Aí, esses pesquisadores montaram um fluxograma com os pontos principais de um projeto, incluindo a identificação de uma necessidade, a definição do problema, a síntese, a análise e a otimização, a avaliação e a apresentação do projeto. O primeiro passo de um ciclo de um produto é, portanto, observar a vida das pessoas e reconhecer o que elas estão precisando. Por exemplo, o telefone surgiu da necessidade das pessoas se comunicarem à distância. Já a caneta foi fabricada pela necessidade das pessoas documentarem informações. Mas nem sempre a necessidade é percebida com facilidade. Às vezes, ela precisa ser identificada de outras maneiras. Por exemplo, a necessidade de mudar uma máquina de lavar pode ser observada pelo excesso de ruído da máquina, pela qualidade das roupas que vão ser lavadas ou pelo consumo excessivo de energia. Vamos ver agora uma outra coisa. Depois que alguém mostra uma necessidade, fica fácil perceber. Hoje em dia, por exemplo, todo mundo reconhece a importância da camada de ozônio para a qualidade de vida. É por isso que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais preocupadas em fabricar produtos que não prejudiquem a camada de ozônio. Já a definição de um problema, como esse da destruição da camada de ozônio, é bem mais complicada. A definição do problema é uma coisa mais específica do que a identificação da necessidade. Se a necessidade é melhorar o sistema de transportes coletivos, por exemplo, a definição do problema poderá ser a de aumentar a quantidade de ônibus, investir no metrô ou ainda construir corredores especiais para os ônibus. Existem sempre muitas opções. A questão é, o que é melhor? O que dá para ser feito? Enfim, a definição do problema deve levar em conta todos os aspectos básicos do projeto.
Depois de definir o problema com todos os seus aspectos básicos, o próximo passo é descobrir como fazer. É a chamada síntese do projeto. Bom, primeiro a gente tem que analisar todas as possibilidades, ou seja, se o produto vai ser redondo, quadrado, de vidro ou de metal. E com base nessas respostas é feito um modelo que deve ser o mais parecido possível com o produto que será fabricado. Estou certa? Certo. Modelando no computador, a gente simplifica o sistema físico, facilitando a sua análise. Tá ouvindo? Se o autor dessa música, Beethoven, não a tivesse escrito e mostrado para alguém, ninguém saberia que ela existe. Por isso, o passo final de um projeto é apresentar para outras pessoas. É a fase da avaliação e apresentação. Bom, mas antes de ser produzido, normalmente é feito um teste de um protótipo. É verdade. E esse teste é feito para verificar se o projeto atende mesmo ao que se esperava dele. Certo. E nessa hora são respondidas algumas perguntas. Se o produto é confiável, se a sua fabricação é econômica, se é de fácil manutenção e se o produto atende às necessidades. Só então é que ele vai para a produção. Muito bem, eu posso falar sobre o exemplo da música? O que o Mano quer dizer com o exemplo da música é que vários trabalhos criativos, vários projetos, várias invenções teriam se perdido se os seus criadores não fossem capazes de explicá-los a outras pessoas. Pois é, uma música tão bonita como essa poderia ter se perdido para sempre. Por isso que um projeto de engenharia precisa ser muito bem documentado, com desenho de fabricação, desenhos de conjunto, lista de materiais e normas para controle de qualidade. Esse é o resumo da ópera. Resumindo o que você viu até agora, identificar uma necessidade é como encontrar uma solução para um problema. E quando esse problema estiver definido, ele é que vai orientar o projeto, as especificações técnicas, os planos de investimentos, os padrões de qualidade, os custos. Projeto pronto! Mãos à obra! O objetivo agora é a fabricação do objeto. O primeiro passo é planejar o processo de fabricação, Definindo todos os processos que devem ser executados, com todos os detalhes. explicando melhor. A gente define todas as instruções que vão transformar um desenho de engenharia num produto final. No caso, num peão de xadrez. É isso aí. Portanto, fique por dentro agora de quais são essas instruções. A fabricação de um produto passa por diferentes etapas. Em primeiro lugar, são determinados o método, o dispositivo de fixação e o equipamento. A seguir, é determinada a sequência das modalidades do processo, as operações que vão ser feitas e as ferramentas que vão ser usadas. E, por fim, são decididas as condições do processo, como a velocidade de corte, o avanço, a profundidade. Bem, vamos adaptar as etapas da fabricação de um produto ao projeto do peão de xadrez. Primeiro tem que ser feita uma tabela com a indicação do equipamento que vai ser usado, das sequências de operações, das ferramentas e das condições. Enfim, são tomadas várias decisões. E essas decisões têm como critério a otimização do custo e do tempo de fabricação. O resultado é um plano que também é chamado de roteiro ou folha de processo. Depois de pronta, a folha de processo vai orientar vários setores de uma indústria. O setor de planejamento e controle de produção precisa conhecer a sequência e o tempo de cada operação. Isso para definir o uso dos equipamentos e a capacidade da empresa de atender os pedidos. Na contabilidade, o plano facilita uma estimativa dos custos. O encarregado do processamento pode verificar se o material que vai ser usado tem no estoque. A seguir, a produção de cada componente é programada, levando em conta a disponibilidade de material, os dispositivos de fixação, as ferramentas e a mão de obra. Finalmente, a peça é produzida. No final de cada etapa de produção, o objeto é inspecionado para ver se ficou exatamente como o projeto previa. E então, o produto é embalado e entregue ao cliente. E você, que é o nosso cliente aqui do Telecurso, deve estar se perguntando o que automação tem a ver com tudo isso? É que em todas as fases de um projeto pode-se ter uma tecnologia de automação. O que o Mano quer dizer é que desde o início do ciclo do produto, tudo pode ser automatizado. O planejamento e o processo pode ser feitos com a ajuda do CAD, que, como você já viu, quer dizer projeto auxiliado por computador.
Já com a ajuda do CAP, que quer dizer Computer Aided Process Planning, ou seja, processo planejado com auxílio do computador, são fabricadas as peças em máquinas controladas numericamente. A programação dessas máquinas é feita através de ferramentas CAM, que é a sigla para Computer Aided Manufacturing, ou melhor, manufatura auxiliada por computador. CAD, CAM, CAP, pode até parecer muita sigla, mas é importante que você conheça muito bem essas ferramentas, porque hoje em dia elas são indispensáveis nas indústrias. E é isso que você vai conferir agora. Antes a gente gastava muito mais com os custos relacionados ao projeto e planejamento. Agora, todas essas fases são automatizadas, principalmente se os lotes a serem produzidos são pequenos, pois os custos relacionados ao projeto e planejamento são proporcionalmente maiores. O objetivo dessa história toda é conseguir um ciclo cada vez mais rápido. Alcançando essa meta, a gente consegue aumentar a produtividade e diminuir os custos. Isso é o que todo fabricante quer, não é? Por isso preste bastante atenção na revisão, para você entender direitinho como a automação está mudando tanta coisa. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o ciclo do produto mudou bastante com as inovações tecnológicas. Viu ainda que antes de qualquer coisa é feito um projeto bastante detalhado e a seguir uma folha de processo. E viu que em todas essas fases a automação pode estar presente, aumentando a produtividade e reduzindo os custos. Agora é sua vez. Como você viu, o melhor que você tem a fazer é estudar bastante para poder acompanhar as inovações tecnológicas. Ou melhor, para dar um checkmate no mercado de trabalho. Até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.